Bom dia, meus amados e queridos irmãos dos Segredos Sinceros. Eu sou, hoje, pastor André Luiz e venho abrir uma série de ministrações aqui para os irmãos acerca de uma necessidade ao qual eu percebi em relação à palavra de Deus e o seu conhecimento. De antemão, eu quero dizer que a minha intenção é trazer o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que elas não têm inclinação para a leitura, principalmente quando se trata de uma leitura sagrada, de uma leitura santa, de uma leitura espiritual, ao qual ela só pode ser lida com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo ele diz na sua carta aos Coríntios que qual homem que o homem ele não discerne as coisas espirituais, porque só discerne as coisas espirituais sendo um homem espiritual, porque o espírito do homem ele conhece o próprio homem, mas o homem que é espiritual ele conhece as coisas de Deus. E em função disso, existe também muitas conversas a respeito da palavra de Deus, acerca de que foi escrito por homens, que existem várias manipulações, que existem várias traduções, mas à medida que eu for lendo com os irmãos aqui, vocês vão começando a conhecer a palavra de Deus e o projeto é diferente do que estamos vendo diariamente no YouTube e nas redes sociais. Pessoas trazendo revelações de interesse próprio, querendo se projetar na rede social. Mas à medida que o tempo for passando, eu vou conseguir mostrar aos irmãos que forem assistindo os meus vídeos que a minha ideia aqui é simplesmente apresentar o Senhor Jesus Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. E a gente vai estudar, a gente vai ler, e à medida que a gente for lendo um capítulo por dia do Novo Testamento, que é a nova aliança que Deus fez com o Filho, a gente vai começando a conhecer Deus na face de Cristo. A carta aos Hebreus, o autor escreve no capítulo 1, no versículo 1, que antigamente Deus ele falava de várias formas para os pais através dos profetas. Deus falava de várias formas com os pais através dos profetas, mas hoje nos fala através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, a revelação de Deus está em Cristo, que no Antigo Testamento era um mistério de Deus, que ficava oculto atrás das comemorações, atrás dos sacrifícios, das ofertas. Tudo era a sombra do que havia de vir. Jesus veio e cumpriu as profecias. E à medida que a gente for lendo a Bíblia, a gente vai começando a entender o propósito de Deus, o projeto de Deus para cada um de nós. E à medida que a gente for lendo, Deus, por si só, vai falando ao coração de muitos. Vai ser uma leitura, a gente vai ler diariamente um capítulo, a gente vai fazer uma oração antes de ler, a gente vai orar, fazer a leitura, expor cada capítulo diariamente e o versículo ou os versículos que chamarem a atenção, a gente vai parar e vai ler esse versículo na língua original, que no caso é o grego, porque a Bíblia o Novo Testamento ele foi escrito em grego, porque a ideia de Deus era que naquela época a helenização fazia com que a língua grega fosse a língua que era a língua universal da época.
Hoje nós temos o inglês, mas mesmo assim, até o próprio inglês, ele tem muita coisa da língua grega. Então o Novo Testamento foi escrito em grego e nós temos aqui traduções originais da língua grega, não do manuscrito verdadeiro, do manuscrito real. Até porque a escritura real mesmo, ela hoje já não existe mais, já se deteriorou com o tempo. Só que as cópias dos originais, elas são fiéis. O Novo Testamento é o mesmo em qualquer Bíblia, não muda nada. Aí a gente vai ver não só na raiz da palavra grega, mas também vamos ver também em outras traduções, porque existem outras traduções e a gente vai perceber à medida que a gente for fazendo a leitura que o sentido é o mesmo, o entendimento é o mesmo, porque muitas pessoas falam que a Bíblia tem várias interpretações, cada pessoa que lê tem uma interpretação diferente. De fato, cada pessoa tem uma interpretação diferente. Porém, a gente vai criar um entendimento de que a melhor interpretação do texto é aquela que o autor quis passar. Então, cada evangelho tem um autor, tem um direcionamento, tem um tempo pelo qual foi escrito, tem cultura envolvida com tudo isso, tem crença. Então a gente vai ler os evangelhos, a gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa acerca das coisas que os discípulos, os apóstolos, começaram a fazer depois da ascensão de Jesus. Nós vamos entrar nas cartas paulinas, que são cartas direcionadas para a igreja, para algumas igrejas, né? A gente vai entrar pelas cartas pastorais, que foram cartas que o apóstolo Paulo direcionou a líderes das igrejas para guiar o povo de Deus. Nós vamos entrar nas cartas gerais, universais, católicas. Católicas porque a palavra católica é universal. Então, carta geral, carta universal é uma carta também conhecida como cartas católicas, que são as cartas direcionadas a qualquer um que abrir. Não tem um direcionamento próprio para uma igreja, uma determinada igreja. Aí o que acontece? A bateria tá para terminar, ó, logo agora. Vou pegar o carregador aqui, só um minuto, irmãos. E eu vou tentar fazer o máximo possível para que a nossa... Desculpe, irmãos. Eu vou fazer o máximo possível para que as coisas elas fiquem o mais natural possível, tá? Eu vou tentar fazer com que a nossa gravação, os nossos vídeos, eles fiquem o mais natural possível, para que a gente possa mostrar para o público em si de que a verdade aqui não é nos mostrar, e sim expor a palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus, o Espírito Santo, consiga tocar no coração de muitas pessoas. Porque assim, ó, de que adiantaria eu vir aqui e falar palavras bonitas, falar palavras eloquentes, persuasivas e não trazer a verdadeira palavra de Deus? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, ele diz o seguinte, que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele fala no versículo anterior que a carne para nada aproveita, o espírito é que vivifica. Então, o espírito, ele é vivificado, o espírito do homem, ele é vivificado, ele é tocado, ele é levado a crer
de uma forma salvífica em Deus à medida que o evangelho é entrado pelos ouvidos do homem e vai se alojando no coração. Aí começa a haver uma transformação interna nesse homem que está ouvindo a palavra, a ponto de ele se arrepender, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e então Cristo entrar com a obra maravilhosa e o milagre transformador, ao qual fez comigo, e eu tenho certeza que à medida que o Evangelho e o Novo Testamento, as palavras do Espírito Santo, elas comecem a entrar no ouvido, o próprio texto diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que a gente vai lendo as Escrituras, o próprio Espírito Santo vai fazendo a obra na vida de cada pessoa, de forma natural, a levar a pessoa a essa crença e essa fé que nos leva à salvação. Não sei como é que o vídeo está saindo, esse telefone que eu estou usando aqui, ele está bem... E tá bem ruinzinho, né? Mas assim, eu na verdade, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai transformando tudo isso aí, se Deus assim quiser. Aí muitas pessoas hoje podem perguntar assim: poxa, André, você é pastor, você é pastor, você tem tão pouco tempo de igreja, de crente no evangelho, de cristão, mas você é pastor. Aí eu vou explicar com a Escritura Sagrada essa questão pastoral, porque o apóstolo Paulo, esse homem que doutrinou a igreja, olha o que ele fala acerca do chamado pastoral na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Eu não vou ler só o versículo 11, eu vou ler o versículo 10, o 11, o 12 e o 13 e o 14. Do 10 ao 14, 4 versículos. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve, ó. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cristo, né? E ele mesmo, Cristo mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de ensino, de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então observem que Jesus Cristo, ele dá dons aos homens. Olha aqui no versículo 8, olha o que ele diz. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Cristo, ele dá dons aos homens, antes mesmo dos homens nascerem, antes mesmo dos homens merecerem. Porque quando eu vou olhar para a minha vida, eu não mereço nem a salvação, eu não merecia ser chamado por Cristo, eu não merecia ter fé em Cristo, por conta de que eu era inimigo de Deus, porque eu vivia botando em prática os meus desejos carnais, as minhas concupiscências, os meus impulsos, os meus instintos, e isso criava uma inimizade com Deus. Quando eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, me arrependo, reconheço que Jesus é o meu Senhor, reconheço os meus pecados, entro em um processo de arrependimento e sou lavado pelo sangue de Cristo, Deus então me adota como filho por Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Cristo, eu fui adotado
por Deus como filho e deixei de ser uma mera criatura, de um mero homem semelhante a Adão. Então, muitas pessoas acham que elas são semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, mas a Escritura mostra, no livro do Gênesis, capítulo 5, que nós somos, na verdade, semelhantes a Adão. Adão era semelhante a Deus, porque Adão, quando foi criado, não tinha pecado, era puro, era inocente. E Deus é perfeito, santo, puro. Quando nós somos gerados do ato sexual do homem e da mulher, nós então entramos em um processo de nos assemelharmos a Adão. E como é que eu sei que Deus ele me deu esse dom antes mesmo de eu nascer? Por dois motivos. Aqui na própria carta aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha só o que o apóstolo diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares espirituais em Cristo. Como também, presta atenção, como também nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele continua, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus, ele elegeu pessoas antes da fundação do mundo, e à medida da linha do tempo de cada pessoa eleita por Deus e predestinada por Deus para filho, Deus então chama essa pessoa através da pregação do Evangelho. Então, nós não vamos até Cristo pela fé que nós temos. Na verdade, essa fé que nós temos foi dada por Cristo antes da fundação do mundo. Então, na linha do tempo da pessoa, a pessoa é dada a ser chamada para o Evangelho, porque Cristo já conhecia ela antes da fundação do mundo. Ela foi eleita e predestinada. Para quê? Olha só, o que o apóstolo continua no versículo 10 em diante. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Na época, na dispensação, aqui tem dispensação, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também todos estão, depois que ouviram a palavra da verdade. Que palavra é essa? O evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, nós que fomos eleitos, predestinados, recebemos um dom de Deus. Muitos receberam um dom de profeta, muitos receberam um dom de evangelista, muitos receberam dons pastorais. Eles foram predestinados, na linha do tempo, eles reconheceram os seus pecados, se arrependeram deles, vieram para cumprir o que foi determinado pelo conselho da vontade de Deus, porque ele que faz todas as coisas segundo a sua vontade, a fim de que nós sejamos herdeiros dessas promessas. Então Deus,
Deus, quando a gente ouve o Evangelho e crê no Evangelho, porque também não tinha como deixar de crer, porque Cristo já nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando a gente crê, porque a gente já tinha sido escolhido para crer. É uma fé diferente da fé mundana. É uma fé que nos leva a Cristo a fim de sermos salvos. E o que é que acontece? Quando a gente crê, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos selados com esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo é uma promessa. É uma promessa de quê? Uma promessa de que a vida eterna já está garantida. Olha o que ele fala no versículo 14. O Espírito Santo da promessa, versículo 13, ele termina dizendo que o Espírito Santo da promessa, ele começa o versículo 14 dizendo: esse Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é o penhor. Deus nos dá esse Espírito Santo como uma garantia de quê? De que haverá a redenção e a possessão de Deus sobre nós. Então, é por isso, é baseado nas Escrituras, que nós podemos afirmar o nosso chamado ministerial acerca de um dom que nos foi dado antes. E é por isso que hoje eu fui ordenado, eu fui nomeado a pastor, cumprindo aquilo que Deus determinou sobre a minha vida. E Paulo continua, olha só, versículo 8 em diante do capítulo 2 da mesma carta aos Efésios, para confirmar essa ideia pastoral. Olha só, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus, não mais em Adão. Nós éramos criados em Adão, mas depois do arrependimento, depois do perdão dos pecados, depois da regeneração do nosso coração através do Espírito Santo, do batismo das águas, que é o novo nascimento, nós então agora somos feituras de Deus em Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, como Cristo, como Maria recebeu do Espírito Santo Jesus Cristo. Então nós recebemos a semente incorruptível de Deus para colocar em prática tudo aquilo que Deus determinou sobre nós desde antes da fundação do mundo, como está escrito aqui na carta aos Efésios. E ele termina o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, para poder fazer um resumo aqui e fechar o entendimento dessa carta aos Efésios, para a gente finalizar essa questão do pastorado e por que eu fui chamado a trazer as Escrituras para os irmãos. Então, o pastorado é um dom que Cristo deu aos homens, e esses homens foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Então, esses homens, em determinado tempo da vida deles, eles reconhecem que são pecadores, eles pedem o perdão dos seus pecados, eles recebem um novo nascimento, recebendo o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da salvação eterna. E agora nós somos feituras de Deus em Cristo e não mais em Adão, para que a gente possa cumprir essas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então nós não andamos mais nas boas obras porque queremos, mas porque Deus nos comprou em Cristo Jesus, nos selou com o Espírito Santo, nos deu dons e nos capacitou para trabalhar para Ele, com amor e não mais por obrigação. Nos entregando para Ele diariamente, fazendo um serviço pastoral, no meu caso. E o que é o serviço pastoral? O serviço pastoral é o serviço de condução, de instrução, de aprimoramento, de guiar. Guiar para onde? Guiar para um caminho, para uma direção, para uma verdade, para um propósito. E essa direção, esse caminho, esse propósito é Cristo. Porque Ele nos deu um mandamento. Qual o mandamento? Pregai o evangelho a toda criatura.
Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então nós, como pastores, nós temos a função de orientar, guiar, instruir, treinar as pessoas para esse caminho. Porque aí quando elas quando elas crerem nesse caminho que nós estamos levando ela, através da pregação do Evangelho e através também do nosso comportamento que foi mudado, do regenerado a nossa vida que aconteceu por causa de Cristo, elas são levadas a também crerem de uma forma que faça com que elas aceitem o seu chamado, que elas coloquem em prática essas boas obras que Deus separou para elas, e que daí então o reino de Deus ele possa aqui nesse mundo ser propagado, para que quando o Senhor Jesus Cristo volte, ele venha buscar a noiva, o corpo dele que é a igreja, para que ele venha buscar aquilo que é dele. Porque Deus deu a ele todas as coisas. Deus deu ao Filho, a igreja, essas pessoas eleitas. Deus deu a Cristo o direito de julgar as pessoas, o direito de perdoar as pessoas. Na carta aos Filipenses, Paulo fala isso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então, Deus deu a Jesus Cristo de Nazaré o nome que está acima de todo nome que se nomeia aqui na terra, ao qual não há outro nome pelo qual sejamos salvos, só Jesus. E essa é a função pastoral, de levar as pessoas até Jesus. E então Deus me incumbiu de fazer essa leitura diária, precedida de uma oração, para que a gente possa examinar as Escrituras, eu, vocês e o Espírito Santo de Deus, fazendo um diferencial daquilo que estamos vendo nas redes sociais. Porque nas redes sociais existem muitas pessoas que estão utilizando a palavra de Deus, primeiro, de maneira errada. Mas como é uma palavra de Deus, é uma palavra séria, é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, as pessoas elas não duvidam. Só que assim, quando você pega um versículo isolado de um texto e não usa o contexto dele, você acaba levando as pessoas a um caminho que não é o verdadeiro caminho. Como assim, André? Eu vou dar um exemplo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Olha só, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, por aquele que divide, por aquele que difama, por aquele que acusa, pelo tentador. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, se aproximando dele, indo até a ele, o tentador, que é o diabo, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus já está usando um versículo do livro de Deuteronômio. O diabo continua. O diabo então transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo e olha a astúcia de Satanás. Olha o que ele fala. Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha que astúcia de Satanás. Ele está usando um versículo isolado da própria Escritura Sagrada para fazer com que Jesus caia na armação dele. E o que Jesus responde?
Também está escrito: não tentará o Senhor, o teu Deus. Aqui Jesus já se denomina Senhor, só que em oculto, porque ele ainda não tinha recebido de Deus a medalha de honra de ter vencido Satanás, porque ele vence Satanás, ele pisa na cabeça da serpente na cruz. Mas aqui ele já mostra a Satanás que o rei chegou, que o Senhor chegou, que eu sou o Senhor. Então, tem muitos homens na internet que usam versículos isolados, e olha só que interessante. Esse versículo aqui, que Satanás usa, dizendo: aos seus anjos dará ordens a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha da onde ele está usando esse versículo. É um versículo bastante conhecido. Olha só. Salmo 91, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Satanás está usando o Salmo 91, um versículo isolado, para fazer Jesus desviar do caminho. Então é isso que muitos líderes espirituais estão fazendo, e muitas pessoas estão caindo nessa armadilha, estão se dizendo estar com Deus, mas na verdade não estão. Então foi isso que Deus me levou a trazer na rede social. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, tudo aquilo que Deus deixou para a gente, revelou, sem nenhum tipo de revelação de CPF, placa de carro, milagre, nada disso. O simples e puro evangelho sendo lido diariamente, precedido de uma oração, e no final a gente ora também, para que a gente possa começar o dia de fato com Jesus. Porque assim, ó, irmãos, Jesus, ele quer que os homens andem com ele. É um relacionamento de amizade e de intimidade com aqueles que ele escolheu. E se hoje você se sente um escolhido, mas não anda com Cristo, sinto muito em lhe dizer que ninguém pode amar uma pessoa que não convive com ela. Ninguém pode dizer que confia em uma pessoa que não vive com ela. Ninguém pode ter fé, ninguém pode ser fiel a uma pessoa que não convive com ela. E Jesus, ele reina e vive eternamente. Ele precisa de pessoas que amem andar com ele. E para andar com alguém, e para amar alguém, e para ter fé em alguém, e para ser fiel e confiar em alguém, a gente tem que escutar esse alguém. A gente tem que falar com esse alguém. A gente tem que nos demonstrar esse amor por esse alguém. E o único que merece esse amor é Jesus Cristo de Nazaré, porque foi ele que entregou a sua vida por nós. Então, andar com Jesus é ouvir Jesus. Andar com Jesus é falar com Jesus. Andar com Jesus é falar de Jesus. E isso só acontece quando você se debruça com as Escrituras, dentro das Escrituras. Porque a gente só vai ouvir alguém falar com a gente quando a gente estiver com esse alguém. A gente só vai falar com esse alguém se esse alguém estiver do nosso lado. A gente só vai amar alguém se a gente criar um relacionamento com esse alguém. É impossível amar algo ou alguém longe da gente. Então é dentro dessa leitura que iremos fazer diariamente, de um capítulo por dia. E o interessante é que eu fiz um cálculo. Todo o Novo Testamento tem 264 capítulos. Do primeiro capítulo de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, até o último livro do Apocalipse, capítulo 22, são 264 capítulos.
Eu estou fazendo esse vídeo para poder fazer uma iniciação e preparar os irmãos que fazem parte do grupo do canal Segredos Sinceros. Inclusive, eu peço aos irmãos que propaguem a palavra de Deus. Porque eu não tenho necessidade de nada de ninguém. Porque o que Deus já preparou para mim é o suficiente, a vida eterna. Então eu não preciso nada de ninguém. Eu trabalho, eu me viro, eu me sustento. Eu não preciso do canal do YouTube para ficar rico. Essa não é a minha intenção. Porque que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Provérbios diz: não me faça rico para que eu não venha me afastar de ti, mas também não me deixe pobre para que eu não venha blasfemar. Então, se Deus ele me abençoa, se ele me abençoar com um emprego para mim, eu não vou precisar do canal. Mas o que eu preciso é cumprir uma aliança que eu fiz com Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. E como é que eu vou pregar o evangelho? Lendo as escrituras. Então, propaguem as escrituras, propaguem a oração, porque isso certamente vai salvar almas. Porque quando a gente lê a Bíblia, é o próprio Espírito entrando pelo ouvido e chegando ao coração, fazendo uma regeneração e mudando o homem de dentro para fora. Porque não adianta o homem ir para um local, frequentar o ambiente, criar um círculo de amizades, se ela não mudar o caráter dela, não mudar por dentro e não deixar Cristo fazer essa regeneração. Então a própria palavra de Deus, ela tem essa função de chegar ao ouvido do homem e se instalar no coração de uma forma que faça com que esse homem seja regenerado, transformado, se arrependa, seja perdoado e tenha uma nova vida e uma vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, irmãos, é isso que eu vou fazer a partir do dia 1º de maio. Porque, como eu falei, são 264 capítulos e até o final do ano, são 244 dias. Então vai ter dias que eu vou ler 2 capítulos, para que a gente possa chegar no final do ano gravando um vídeo por dia. Os vídeos também não serão tão longos assim. Eu vou tentar fazer o vídeo de no máximo 25 minutos para expor a Bíblia. E eu quero começar fazendo esse vídeo e mostrando aos irmãos como é que a gente vai trabalhar diariamente. Eu vou tentar fazer esses vídeos o mais cedo possível, para que quando as pessoas acordem, elas já se deparem com a palavra. E que o Espírito Santo de Deus e o pão da vida possa ser lançado ao coração de muitos. Amém, irmãos? De antemão, eu já quero agradecer aqueles que assistiram o vídeo todo. Eu quero agradecer os inscritos no canal. Como eu falei e vou deixar claro, a minha intenção aqui não é me propagar, não é me eleger. Se eu pudesse, eu até apagava a minha imagem, porque na verdade o que eu quero é propagar o Evangelho. No Salmo 139, o salmista ele diz que Deus sonda o meu coração, de longe me conhece. Ele não tem para onde eu vá que eu possa me esconder de Deus. Então Deus sabe que a minha ideia de coração mesmo não é ficar famoso, né? Eu não tenho essa intenção, mas a minha intenção é propagar o Evangelho. Então, irmãos, que Deus abençoe todos em nome de Jesus, que vocês possam de fato entender qual é o propósito ao qual Deus me levou a fazer, e eu irei fazer pela aliança que eu tenho com Cristo, para que as Escrituras Sagradas elas sejam de fato desmistificadas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos vocês, em nome de Jesus.